Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com vocês, né, fazendo um breve vídeo explicando algumas coisinhas a respeito do plano de estudos. A gente está em casa, né, trabalhando à distância. Eu vejo nos grupos dos quais eu participo que alguns professores estão mandando materiais para os seus alunos. Acredito que todo mundo esteja mandando algum tipo de material ou algum tipo de orientação para os alunos estudarem. E ao mesmo tempo nós temos um pouco mais de tempo ou uma disponibilidade um pouco diferente de tempo em casa para trabalhar então em outras coisas, né? E uma dessas coisas que a gente pode aproveitar, já que nós não temos aquela correria de chegar e sair de casa, é para fazer nossos planos de estudos. Os colegas estão fazendo e tem surgido algumas dúvidas, então eu quero retomar um pouquinho com vocês a respeito disso, ok? Então vamos ver como é que está lá o nosso plano de estudos. Lembrando então aqui a nossa reunião pedagógica, né, que nós fizemos lá no dia 13 de março, nós temos aquele provérbio do Sêneca: não há vento favorável para aquele que não sabe onde vai. Aqui tem os dados do trimestre, que agora não vou comentar porque possivelmente eles mudem, né? Mas nós temos que pensar um pouquinho o que muda com a Base Nacional Comum Curricular e com o Referencial Curricular Gaúcho. Todos os materiais que forem enviados para vocês do Referencial Curricular Gaúcho, eles têm no início uma parte teórica que é importantíssimo que todo mundo leia e compreenda aquela parte. Porque só a partir dali é que a gente vai conseguir entender como é que vai acontecer esse processo de troca de conteúdo por habilidades e competências. Então, se a gente quiser fazer uma educação diferente, não tem como pular a parte inicial do Referencial Curricular Gaúcho ou da Base Nacional Comum Curricular e ir direto para o conteúdo, digamos assim, né, para as habilidades e competências, porque a gente perde reflexões que são importantes para entender. Então, a primeira dica é que vocês leiam, né, já que todo mundo agora tem um tempinho a mais, leiam aquela parte introdutória do componente de vocês, ou dos componentes que vocês trabalham. Leiam aquela parte porque ela é importantíssima para entender o raciocínio de como é que vai funcionar isso, ok? Então nós tivemos mudanças tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Na educação infantil, a nomenclatura das subdivisões mudou, como a gente tinha comentado. Então os bebês de 1 ano de 0 a 1 ano e 6 meses incompletos, crianças bem pequenas de 1 ano e 6 meses a 4 anos incompletos, crianças pequenas de 4 a 6 anos incompletos. Então, no caso da nossa escola, por exemplo, que temos Jardim A e B, são crianças pequenas. No caso das creches, que só atendam crianças abaixo dos 4 anos, então eles trabalham com bebês e com crianças bem pequenas. O que mudou também agora? Que nós temos na educação infantil direitos de aprendizagem, ou seja, são aquelas coisas que são direito da criança aprender na escola, e não só na escola, obviamente, mas nós estamos nos referindo às nossas responsabilidades, né? Então a criança tem direito de brincar, de conviver, de participar, de explorar, de expressar-se, de conhecer-se, tá? E esses direitos eles vão ser estabelecidos dentro de alguns campos de experiência. Lembrando que na educação infantil nós não temos componentes curriculares, não tem português, matemática, história, geografia. Na educação infantil nós temos campos de experiência, que são o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, cores, sons e formas, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, repetindo, a educação infantil não tem componentes curriculares, ela tem campos de experiência nos quais os professores então vão trabalhar com as competências que têm que ser desenvolvidas e com os objetivos de aprendizagem. Então, lembrando também, na educação infantil vocês não vão achar habilidades, vocês vão achar objetivos de aprendizagem para as crianças. Por isso, se vocês derem uma olhada no Referencial Curricular Gaúcho ou na BNCC para a educação infantil, vocês vão ver que para a educação infantil é um pouquinho diferente do referencial ou da base para o ensino fundamental em função dessas distinções que acontecem, porque são públicos diferentes, obviamente. No ensino fundamental, o que surge de diferente ali? Unidades temáticas, que na verdade, até se vocês pensarem, os livros didáticos já traziam, mas nos planos de estudos
das escolas, a maioria não tinha unidades temáticas, era só uma lista de conteúdos ou de objetivos. Objetos de conhecimento, que eu poderia dizer de uma forma simples ou até simplória, que são praticamente o mesmo que os conteúdos que a gente tinha antes. As habilidades e as competências, ok? E o que é o plano de trabalho? O plano de trabalho é um documento no qual o professor organiza o que ele pretende trabalhar durante um trimestre, durante um bimestre, durante um período letivo. Então nós temos o referencial que é, digamos assim, o nosso plano de estudos do ano, e a partir desse referencial curricular gaúcho nós vamos montar o nosso plano de trabalho para cada período letivo. Para quem trabalha com trimestres, que é o caso do ensino fundamental e da educação infantil, vai fazer o seu plano de trabalho trimestral. Para quem trabalha na educação de jovens e adultos, que é por semestre, não é por ano letivo, é semestre letivo, então vai fazer planos de trabalho para cada bimestre letivo, ok? Então ali o professor vai indicar o que ele pretende trabalhar, né, quais são aqueles objetos de conhecimento que vão ser o centro do interesse naquele período letivo, né, e também qual é a forma de trabalhar, de que forma vai ser feito isso, que tipo de recurso vai ser usado, qual é a forma de avaliação, né, que estratégias o professor vai usar durante esse período letivo, ok? Então aqui vocês estão vendo, nós temos aqui o modelo já do nosso plano de trabalho, aqui ele é um pouquinho ampliado, né, nós temos aqui os dados iniciais da escola lá em cima, aqui vocês vão colocar o nome do professor, para que trimestre ou bimestre. Quem trabalha por bimestre, arruma aqui, no lugar de trimestre põe bimestre, tá? Para que turma, para que turno e para que data, né? A data de quando a quando é esse trimestre ou esse bimestre, ok? Então aqui vocês vão colocar qual a unidade temática, quais são as habilidades que vão ser desenvolvidas, quais os objetos de conhecimento, como é que isso vai acontecer na sala de aula, e quais são os recursos que vocês vão usar. Além disso, qual é a forma de avaliação que vocês vão ter, e ainda observações finais, né? E aí os professores estão me perguntando, tá, mas Pedro, essas observações finais eu já tenho que pôr tudo agora? Não. A ideia do plano de trabalho é que esse plano de trabalho não seja um documento que o professor faz, entrega para a supervisão ou para a direção da escola e esquece desse documento. Esse plano de trabalho é para o professor usar no seu dia a dia. Então, claro que ele vai ser entregue na supervisão em algum momento, quando retornarmos ao encontro presencial, mas ele também tem que ficar com o professor para que o professor continue alimentando esse documento. Então, até o final do trimestre, o professor vai registrando observações que sejam interessantes ali, ok? Por isso, a sugestão que nós estamos dando é que vocês façam digitado, façam no Word, já que o modelo já foi enviado no Word para vocês, né, e vai ficar disponível. Se alguém precisar, pede de novo, que a gente manda de novo. Façam no Word, por quê? Porque vocês podem enviar para a supervisão, até por e-mail. Vocês podem imprimir quantas vezes for necessário e vocês ficam com o arquivo pronto para que no ano que vem não tenha que fazer todo o trabalho de novo. Então, no ano que vem, a gente pega o mesmo plano, analisa o que eu vou fazer de diferente, porque as habilidades vão ser as mesmas, as unidades temáticas vão ser as mesmas, os objetos do conhecimento vão ser os mesmos. Talvez eles sejam ajustados para um trimestre, para outro, mas eles vão continuar ali. E o que pode mudar ali, que eu posso pensar em fazer diferente no próximo período letivo? Desenvolvimentos, recursos, a avaliação, né? Então, se eu mantiver esse material pronto, eu não tenho que estar digitando tudo de novo, escrevendo tudo de novo. Ok? Então a sugestão é, façam no Word, salvem, né, para que vocês tenham acesso a esse documento para editar se for necessário, que não precise mudar tudo, fazer tudo de novo, ok? Bom, mas Pedro, de onde é que vão sair essas informações? De onde é que eu vou copiar isso? Eu vou achar essas informações no referencial curricular gaúcho. Então aqui, se eu procurar, né, e aqui vou mostrar para vocês, né, no plano de estudos, né, se eu for procurar aqui no plano de estudos, isso aqui eu posso mudar, não preciso deixar em vermelho, né,
tá? Mas eu vou achar essa unidade temática onde? Onde é que eu vou achar essa habilidade? Onde é que eu vou achar esses objetos do conhecimento? Isso eu vou achar no meu referencial curricular, tá? No referencial curricular gaúcho, ok? Então, eu vou copiar de lá. Existe um problema no nosso referencial curricular gaúcho. Infelizmente, a gente não consegue copiar e colar, tem que estar digitando. Foi uma proteção que foi posta no arquivo, a gente não consegue modificar isso, já tentei e não consegui. Tá? Infelizmente, isso vai dar um pouco mais de trabalho. Tem professores que estão aproveitando de livros didáticos, que essas habilidades e competências vieram no livro didático. Alguns livros vieram com CDs. Algumas editoras disponibilizam na própria internet esse material em sites, então facilita, né, para vocês pegarem direto de lá, que aí sim dá para copiar e colar, tá? Ou, infelizmente, digitar, né? Tá? Que aí dá um pouco mais de trabalho, porque demanda um tempo. Quem está com ele impresso ainda fica um pouquinho mais fácil de digitar, mas quem não está, fica um pouquinho mais difícil, né? Ok? E, infelizmente, nós não tivemos tempo em função desse confinamento, dessa quarentena, em função da crise, da pandemia do coronavírus. A gente não teve tempo de entregar a cópia impressa para todos vocês. A grande parte dos professores está, mas alguns não, né? Então, infelizmente, né, a gente está com essa situação aí, ok? Bom, eu vou copiar de lá, então é importante que eu saiba aqui, ó, que essas três primeiras, a unidade temática, as habilidades, os objetos de conhecimento, eu vou copiar do referencial curricular ou da base nacional, tá? E as outras partes eu vou criar, eu vou escrever como é que eu vou, aqui no desenvolvimento, como é que eu vou fazer para desenvolver essas habilidades, quais são os recursos que eu vou usar, como é que eu pretendo avaliar. E lembrando assim, ó, o avaliar não é simplesmente dar uma nota para os alunos, tá? Então isso é uma coisa que eu tenho que ter bem claro aqui. Avaliar não é só eu fazer uma prova para ver se o aluno memorizou aquele conteúdo ou não. Avaliar é eu conseguir perceber de alguma forma se o aluno conseguiu desenvolver aquela habilidade ou não. Então, quando eu for pensar nas minhas avaliações, eu tenho que olhar novamente aqui para as minhas habilidades, para as habilidades que eu preciso desenvolver durante esse período letivo, para ver como é que eu vou avaliar, como é que eu vou, de certa forma, digamos assim, medir se o meu aluno conseguiu desenvolver essas habilidades ou não. Então, dependendo das habilidades que eu tenho ali, não vai ser possível ser só provas, tá? Então, por exemplo, se vocês olharem aqui essa habilidade que está, que é do primeiro ano do ensino fundamental, separar ou segmentar oralmente as palavras em sílabas. Bom, se a habilidade que eu tenho que desenvolver com o meu aluno é segmentar oralmente em sílabas, eu não posso dar uma prova para eles fazerem uma prova escrita. Por quê? Porque a habilidade é oral. Então, eu tenho que prever entre as minhas formas de avaliação, eu tenho que prever também formas de avaliação que permitam que eu veja essa questão da oralidade do aluno, por exemplo. Tá? Então, posso fazer prova? Posso, né? Mas eu preciso de formas de avaliação que vão dar conta de todas as habilidades que eu preciso desenvolver. E óbvio que tem formas de avaliação que vão servir para mais de uma habilidade, né? Então, algumas avaliações que eu fizer vão conseguir medir todo o desenvolvimento do trabalho. Outras vão, digamos assim, outras vão medir parcialmente esse trabalho, ou só a parte escrita, ou só a parte individual, mas não vão medir, por exemplo, a expressão oral, a criatividade, ou outras coisas que eu preciso desenvolver. Ok? E aí eu deixo aqui para a gente refletir, né? Nós tínhamos conversado sobre isso. Na sala de aula eu vou tratar todos iguais ou eu vou tratar de formas diferentes para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então aqui existe a diferença entre igualdade e equidade. Quando eu trato todo mundo igual, tem pessoas como esse pequenininho aqui que não vão conseguir ter as mesmas oportunidades, né? Quando eu trato com equidade, aí sim eu dou possibilidade para todos. Ok, pessoal? Então, a ideia, na verdade, aqui
É uma ideia bem simples, é trabalhoso, claro, a gente sabe disso, mas a ideia é que vocês, agora com um pouco mais de tempo, consigam ir fazendo aos pouquinhos, vão preparando esse material. De repente, quem já conseguiu fazer todo o primeiro trimestre, já quiser ir se aventurando, fazendo o segundo, fazendo o terceiro trimestre, tranquilo, tá? A gente quer, da melhor maneira possível, aproveitar esse tempo, né? E adiantando um serviço, porque depois, certamente, quando nós voltarmos, a gente tem toda a correria do dia a dia, né? Que vai complicar um pouco a nossa vida, então a gente tem que ir aproveitando de uma maneira positiva as restrições que a vida está nos dando nesse momento, ok? Qualquer dúvida, entre em contato, cuidem-se, né? Se preservem, procurem evitar o contato, né? Enfim, seguir todas as orientações que o Ministério da Saúde está dando pra gente, ok? Até logo e a gente vai se falando.